Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje com mais uma noite de destruição na Ucrânia. Isso mesmo, mais uma vez a capital Kiev foi alvo de um ataque russo antes do amanhecer, com uma barragem de mísseis que resultou na morte de pelo menos um civil e deixou 4 feridos. Além das vítimas, é claro, o impacto causou incêndios e grandes danos em vários pontos da cidade. E olha só, gente, isso aconteceu por volta das 2 horas e 30 minutos no horário de Greenwich, quando os moradores foram despertados por explosões violentas. Segundo as autoridades locais, a Rússia lançou um dos maiores ataques com mísseis balísticos contra Kiev em semanas. Imagens vindas de Kiev mostram colunas de fumaça subindo no horizonte e equipes de resgate vasculhando escombros em busca de sobreviventes. Bom, gente, apesar da intensidade da ofensiva, a defesa aérea ucraniana diz que conseguiu interceptar boa parte dos projéteis. Segundo eles, dos 7 mísseis, 6 foram derrubados e de um total de 123 drones, 71 foram abatidos diretamente e outros 40 neutralizados, possivelmente por meio de guerra eletrônica. Como sempre, Zelensky veio a público condenar o ataque. Em sua mensagem, ele deixou claro que esse terror russo contra a Ucrânia não vai parar sozinho. Ele reforçou que Putin não está se preparando para a paz, mas continua matando ucranianos e destruindo cidades. A região de Chernihiv, no norte do país, também foi atingida com danos à infraestrutura crítica e mais 2 feridos. A cada dia os discursos da administração Trump ficam mais desalentadores para Kiev. Dessa vez, o novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deixou claro que a administração Trump considera irrealista qualquer tentativa de restaurar as fronteiras ucranianas para o que eram antes de 2014. Além disso, ele afirmou que a entrada da Ucrânia na OTAN não faz parte da solução para o conflito. Essas declarações, foram feitas em Bruxelas durante uma reunião dos aliados militares da Ucrânia na sede da OTAN e acabam marcando uma virada bem drástica em relação à política dos Estados Unidos, como era na administração Biden, que defendia apoio irrestrito a Kiev pelo tempo que fosse necessário. Agora parece que o tom é outro. Hegseth afirmou que perseguir esse objetivo ilusório só vai prolongar a guerra e causar mais sofrimento. Mas não foi só isso que ele disse, tá? Ele deixou claro que os Estados Unidos não podem se concentrar primariamente na segurança da Europa, citando desafios estratégicos internos, como a segurança das fronteiras americanas e ameaças externas, incluindo a China. Ou seja, Washington quer que os europeus assumam a responsabilidade de sua própria defesa. Isso significa que os principais objetivos de guerra da Ucrânia, que é recuperar território e garantir proteção por meio da OTAN, podem não ter mais o respaldo total dos Estados Unidos. Na verdade, não é um anúncio inesperado, já que Trump e sua equipe vinham sinalizando essa postura há algum tempo. Mas agora foi dito de forma pública e clara para o mundo inteiro ouvir. Como vocês sabem, a Ucrânia passou boa parte da guerra declarando que queria expulsar todas as forças russas de seu território. Mas nos últimos meses, começou a reconhecer que isso pode não ser viável pela força militar e que a diplomacia pode ser o único caminho realista. O governo ucraniano ainda não respondeu oficialmente a essa mudança na postura dos Estados Unidos, mas certamente está avaliando o impacto dessas declarações. Outro ponto que Hegseth fez questão de esclarecer é de que os Estados Unidos não enviarão tropas para a Ucrânia, nem mesmo como parte de um eventual acordo de paz. Segundo ele, qualquer força de paz no território ucraniano deve ser formada por tropas europeias e não europeias, mas fora do escopo da OTAN. Ele também relembrou que esses contingentes não estariam cobertos pelo artigo 5º da Aliança, que, como vocês sabem, prevê defesa mútua entre os membros da OTAN. Em outras palavras, se essas tropas fossem atacadas, os Estados Unidos e os outros membros da Aliança não seriam obrigados a intervir. Bom, mas enquanto tudo isso acontece em Bruxelas, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, desembarcou em Kiev para discutir um acordo de minerais estratégicos. O que chama atenção aqui é que Bessent é o primeiro membro do gabinete de Trump a visitar a Ucrânia, o que por si só já envia um sinal de que Washington está interessada sim no que Kiev tem a oferecer. E olha só, essa visita aconteceu horas depois daquele ataque russo com mísseis balísticos na capital ucraniana que acabamos de falar lá no início do vídeo. Trump, como bom empresário que persegue o lucro, já deixou claro que quer, em troca de um possível apoio, 500 bilhões de dólares em terras raras da Ucrânia. E o detalhe aqui é que ele quer que o apoio dos Estados Unidos seja garantido, ou seja, ele enxerga a relação com Kiev como algo transacional e não como um compromisso geopolítico aberto, como foi o caso da administração Biden. Argumentos morais de invasor, soberania dos estados, morte nos bombardeios
Isso não entra na equação. A questão aqui são negócios. Zelensky já está se movimentando para tentar viabilizar esse acordo. Em uma recente entrevista, sobre a qual nós comentamos em um vídeo aqui do canal, ele chegou a apresentar um mapa com diversas jazidas de minérios na Ucrânia, dizendo que quer parcerias estratégicas com os Estados Unidos, tentando dizer que não iria entregar suas riquezas minerais, embora seja isso que ele está topando fazer. E essa visita de Bessem vem exatamente para discutir os detalhes desse acordo, que, segundo fontes americanas, também pode incluir energéticos e ativos estatais ucranianos. Parte desse acordo, inclusive, pode envolver o uso dos enormes depósitos subterrâneos da Ucrânia para armazenar gás natural americano destinado ao mercado europeu. Gente, isso criaria um novo eixo energético entre os Estados Unidos e a Europa, o que acabaria reduzindo a dependência do continente em relação ao gás russo. Agora, se essa parceria se concretizar, os Estados Unidos teriam um interesse econômico direto na estabilidade da Ucrânia, o que acabaria influenciando futuras decisões de Washington sobre o conflito. E claro, para Kiev, qualquer iniciativa que garanta um compromisso americano a longo prazo é um alívio. O problema é que eu acho que Putin não iria gostar muito disso, ou seja, ele poderia ampliar suas ambições territoriais na Ucrânia. Além disso, mas para o fim da semana, Zelensky deve se encontrar com o vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique. Esse evento contará também com a presença de Kate Kellogg, enviada especial de Trump para a Rússia e Ucrânia, o que pode ser um termômetro importante das intenções do governo dos Estados Unidos. Mudando de assunto, vamos falar de um tema que talvez não esteja no seu radar, mas que está mexendo com o equilíbrio de poder global, a presença crescente da China na corrida espacial africana. E olha, gente, isso não é só sobre ciência e tecnologia, tá? É também sobre influência, estratégia e até mesmo segurança global. Bom, no Egito, um laboratório de última geração foi inaugurado para fabricar satélites, algo inédito na África. Mas quando a gente olha mais de perto, o que era para ser um avanço africano acaba parecendo mais um projeto chinês disfarçado. Você entra na fábrica e o que encontra? Equipamentos vindos direto da China, cientistas chineses operando os sistemas e até uma bandeira chinesa na parede. O primeiro satélite montado nessa planta foi anunciado como o primeiro satélite africano. E essa movimentação da China não para por aí. O país já tem 23 acordos espaciais com países africanos, financiando satélites, estações de rastreamento e até um projeto para uma futura base na Lua com o Egito, África do Sul e Senegal. Isso, é claro, coloca a China numa posição estratégica para coletar dados, imagens e garantir presença permanente nessas instalações. Bom, oficialmente Pequim diz que quer ajudar os países africanos a desenvolverem seus programas espaciais. Mas, gente, como sempre falamos no canal, a relação entre os estados não é de amizade, mas de interesses. É o que a teoria realista das relações internacionais nos ensina. Ou seja, a China, assim como qualquer estado que conseguisse essa oportunidade, iria querer mais do que dá em troca. Acabamos de ver a situação dos 500 bilhões do Trump em minérios raros. A diferença é que um falou com todas as letras, outros são mais sutis, dissimulados, Nesse caso da China, além do acesso a dados e imagens dos satélites, o país mantém técnicos e cientistas trabalhando diretamente nessas instalações, ou seja, presença chinesa constante nesses países. Os equipamentos que a China fornece para esses países têm um uso duplo, tanto civil quanto militar. Estações de rastreamento de satélites, por exemplo, podem ser usadas para prever quando um satélite militar dos Estados Unidos vai passar por determinada região. Em uma guerra, isso pode significar um ataque coordenado para derrubar satélites inimigos e desorganizar comunicações militares. Bom, enquanto a China investe pesado em infraestrutura espacial na África, os Estados Unidos estão cortando investimentos em projetos desse tipo. O governo Trump tem apostado mais em fortalecer a presença militar no espaço. Inclusive, foi ele quem criou a Força Espacial dos Estados Unidos. E ele está investindo mais nisso do que em construir parcerias com países emergentes. Além disso, Elon Musk, que tem uma relação próxima com Trump, está influenciando cortes no orçamento da USAID, que é uma das principais ferramentas da diplomacia dos Estados Unidos. Isso significa que, enquanto a China chega nesses países com tecnologia e dinheiro, os Estados Unidos estão perdendo espaço, destruindo ferramentas de soft power. E olha, tem países africanos que já perceberam isso, hein? Tem gente dizendo que os Estados Unidos tiveram décadas para investir nos programas espaciais da África e nunca o fizeram. Agora a China apareceu e está ajudando. Agora, por que não aceitar? Ou seja, não se trata só de ciência, mas de quem está disposto a investir e criar laços estratégicos. A gente está assistindo em tempo real
a uma nova corrida espacial, mas agora em uma pegada geopolítica muito mais intensa. Os Estados Unidos têm um programa ambicioso para a Lua e Marte, enquanto a China está formando um bloco de aliados para o seu próprio projeto lunar. E no meio disso tudo, a África se tornou um terreno de disputa. Bom, da China para a Coreia do Norte, gente, Pyongyang resolveu se manifestar contra aquela proposta de Trump de tomar o controle de Gaza, remover os palestinos e transformar a região em uma espécie de Riviera do Oriente Médio. Nós comentamos nos vídeos anteriores. Publicou um comunicado chamando essa ideia de roubo descarado, dizendo que ela esmaga qualquer esperança de paz para os palestinos e que o mundo inteiro está em choque. E olha só a expressão que eles usaram. O mundo está fervendo como um caldeirão de mingau. Sim, essa foi a metáfora escolhida por Pyongyang. Na minha humilde opinião, eu acho que se ele quisesse comunicar uma mensagem para o Ocidente, ele precisava procurar uma metáfora mais alinhada com a cultura ocidental. Bom, mas se vocês acham que eles só falaram de Gaza, tem mais. Eles aproveitaram a deixa para criticar outras ideias controversas de Trump, como a proposta de tomar controle do Canal do Panamá, a ideia de anexar a Groenlândia, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. Sim, essas são propostas reais que estão circulando no governo Trump e os norte-coreanos não perderam a chance de dizer que os Estados Unidos estão se comportando como um ladrão feroz, querendo se apropriar de territórios como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não sei se vocês lembram, mas Trump e Kim Jong-un já tiveram uma relação inusitada no passado. Lembram dos encontros históricos entre os dois? Teve aperto de mão, troca de cartas, Trump dizendo que Kim era um cara inteligente. Mas agora no segundo mandato de Trump, a Coreia do Norte está ignorando ele quase que completamente. A única coisa que fazem é atacar os Estados Unidos, mas sem nem mencionar Trump diretamente. E outra, Pyongyang tem sido uma das vozes mais críticas contra Israel e os Estados Unidos no conflito de Gaza. Ele já declarou abertamente que vê Washington como um cúmplice da violência na região. Agora a questão é, essa resposta da Coreia do Norte é só um ataque retórico ou pode ser um sinal de que as tensões vão aumentar? Será que Kim Jong-un ainda vê Trump como um possível parceiro? Ou essa relação já azedou de vez? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.